Olá, pessoal! Estamos com a prova da GV do segundo semestre com as questões de literatura, que foram 6 questões, as questões 19, 20, 21, 25, 26 e 27. Vamos lá, então. A questão número 19 apresentava o enunciado a respeito do Monteiro Lobato, que dizia o seguinte: Monteiro Lobato antecipou algumas ideias defendidas pelos modernistas, mas também adotou posição contrária à arte moderna. Em sua obra, exemplificam essas atitudes antagônicas, respectivamente, a. Então, a resposta correta era a alternativa A sátira ao purismo linguístico e a crítica a Anita Malfatti. O texto que foi dado, né, o colocador de pronomes, apresentava uma sátira a esse purismo linguístico, quando o protagonista endereça a carta à moça, né, dizendo que ele ama-lhe. Então, o pronome aí que, na verdade, se dirige a uma terceira pessoa e não à moça, né, a quem ele pretendia se dirigir, que seria o correto, o amo-te. Então, aí existe um purismo linguístico que resulta num desastre, no caso, para o emissor da carta. Então, esse procedimento da sátira, o purismo linguístico, a linguagem acadêmica, tão comum no final do século XIX, da escrita parnasiana, está muito presente na obra do Lobato. Ao mesmo tempo que ele tem esse aspecto, digamos, inovador, que se aproxima das propostas do modernismo, né, da primeira geração, o Lobato, contraditoriamente, tem algumas posturas conservadoras. E a mais explícita delas é a famosa crítica escrita em 1917, no artigo chamado Paranoia ou Mistificação, em que ele satiriza a pintura realizada pela pintora Anita Malfatti, que, apropriando-se das vanguardas, né, o impressionismo, expressionismo, o cubismo, o futurismo, né, faz uma pintura inovadora para o Brasil da época. E o Lobato escreve esse artigo dizendo que essa pintura é semelhante àquela que é realizada em manicômios, com o diferencial de que nestes era feita de uma forma inconsciente. Depois ele acabou revendo essa crítica e reconheceu o exagero, o excesso dele mesmo, né? Mas, de qualquer modo, quando ele realiza o artigo aí, em 1917, assume uma postura conservadora. Então, alternativa A. Depois, a questão número 20, né? A questão número 20. Aludindo também ao texto que fora dado do Lobato, né, o colocador de pronomes, o enunciado afirma: quanto aos procedimentos de construção, o discurso do narrador caracteriza-se pela. A resposta correta é a alternativa B, fusão de vocabulário culto com expressões de uso coloquial e da variedade regional. Sem dúvida, predomina no texto a norma culta. Algumas expressões de uso coloquial e variedade regional, elas são encontráveis mais ou menos entre a linha 9 e 14 do texto. Por exemplo, a gostosura dos cinemas, sapecado a medo num velho pinho, aqui se estrepou, e mais para o final do texto, né, explicitamente regional, quando ele diz: sei onde trago o nariz, moço, vá-sum se mandou este bilhete. Essa corruptela aí de vossa mercê, vós mercê, que fica vá-sum se, misturando o coloquial e o regional. Então, alternativa B. Depois, a questão 21, ainda sobre o Monteiro Lobato. Em um dos seus primeiros artigos, no qual foi criada a personagem Jeca Tatu, Lobato escreveu, aí vem o fragmento: esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos Rondons, uma referência aos irmãos Rondon, né, que fizeram pesquisas aí no desbravamento do Brasil de trabalho junto a populações indígenas. Não morreu o indianismo, né? Não morreu esse indianismo balsâmico, todavia evoluiu. O indianismo está de novo a deitar capa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha rebatido à testa. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio, em suma, sem faltar uma azeitona dos peris e ubirajaras. Referência explícita a 2 heróis de romances do José de Alencar, o Guarani e o Ubirajara, respectivamente. Então, na sequência, depois desse excerto, o enunciado diz: a comparação de caboclismo com indianismo, feita por Lobato no trecho citado, objetivava criticar nessas correntes literárias uma visão do índio e do caboclo que se caracterizava pela. A resposta muito óbvia, alternativa C, a idealização. Esse caboclo a que o Lobato alude, né, dizendo que foi só uma transformação do cocar do índio para o chapéu de palha rebatido à testa, é uma referência à descrição do caboclo do sertanejo que é feita pelos autores do romance regionalista modernista. Ele quer dizer, então, que houve apenas uma adaptação, mas que continuou a haver uma idealização da representação do sertão e desse homem do interior do Brasil. Então, questão 21, alternativa C.
Depois, as questões 25, 26 e 27 se reportavam ao soneto, que o professor Vidal aí, né, num live, para usar um termo do texto de inspiração, trabalhou na última aula de revisão. O famoso texto parnasiano Vila Rica, do escritor mor do parnasianismo, do Olavo Bilac.